Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso 22º dia. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vamos comigo então para a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai ler de Êxodo 10 a Êxodo 12. Vem comigo então. Êxodo 10. A oitava praga, os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. Então, para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, disse isso. Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo que os seus pais e seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para que adorem ao Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei e eles lhe disse: vocês poderão ir adorar o Senhor seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças, os nossos velhos, levaremos os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar o Senhor, se é isso que vocês querem. Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos, eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Mas Moisés estendeu o bastão sobre o Egito. O Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como quem nunca havia acontecido antes e nunca mais haverá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto, devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas plantas ou nas árvores. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: eu pequei contra o Senhor seu Deus, contra vocês. Agora peço que vocês perdoem o meu pecado ainda dessa vez e orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou ao Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou todos os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando e esse não deixou os israelitas irem embora. A nona praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levanta a mão para o céu a fim de que todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa ser tocado. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas houve claridade. O rei mandou chamar Moisés e lhe disse: vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos. Mas as ovelhas e as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: nesse caso o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifícios e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração que o Senhor nos pede. Então, enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando e este não deixou que os israelitas fossem. O rei disse a Moisés: sai da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu verei. Capítulo 11.
O Senhor Deus disse a Moisés: vou mandar mais um só castigo sobre o rei do Egito e sobre seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora, diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas, de modo que os funcionários do rei e todo o povo considerassem Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: o Senhor Deus diz: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o mais velho ao mais novo de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus funcionários virão, me procurarão e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor disse a Moisés: o rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer essas coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito, porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e não deixou que os israelitas saíssem do país. A Páscoa, capítulo 12. O Senhor Deus falou a Moisés e Arão no Egito, ele disse: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês. E na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas batentes dos lados de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa do Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nas batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fez isso. Vocês e os seus descendentes deverão comemorar a festa da Páscoa para sempre. A festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, será expulso do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, faça uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermentos no aniversário em que eu tirei do Egito as tribos de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente que passará de pai para filho. Desde a tarde no dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas. Pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. A primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopa e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados de cima das portas das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nas batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa.
Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharão e adorarão a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. A 10ª praga. A morte dos primeiros filhos dos egípcios. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Vamos fazer o nosso primeiro pequeno adendo aqui, a respeito dessa passagem, né? A gente pode ver aqui que todas as 10 pragas que atingiram o Egito, elas têm a ver com algum tipo de deus em específico. Mas a 9ª e a 10ª praga têm a ver com o mesmo Deus, que é o Deus Ra, né? Quando foi morto todos os primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, o próprio faraó era considerado uma divindade, sendo a encarnação desse Deus Sol, que era Ra, ou o próprio filho dele. A função desse Deus era ser o sol, a luz, a vida e a ordem cósmica que regia todas as coisas dentro do reino do Egito. Ele era considerado o criador e sustentador do mundo para o imaginário egípcio e um dos principais deuses pagãos do panteão egípcio. Na 9ª e na 10ª praga, a gente pode ver que esse rei foi destronado 2 vezes, tanto em seu poder, quando densas trevas se perpetuaram dentro do Egito naquele dia, que eles não conseguiriam nem sair das suas casas, quanto também quando o seu primogênito, o primogênito de Faraó, foi morto, impedindo que a próxima geração dessa encarnação ou desse Deus viesse a tomar o poder, interrompendo o ciclo de senhorio desse Deus dentro do Egito. Basicamente, Deus pegou o maior, ele começou do menor até o maior Deus e foi destronando cada um deles. E o último, ele destronou 2 vezes. Ele destronou tanto ele, o próprio Deus Ra, a encarnação desse Deus Ra, que era o faraó naquele momento, quanto o filho dele. Então ele não fez aquilo ali demonstrando somente que ele estava intervindo de uma forma pontual. Ele estava falando assim, cara, eu vou intervir de uma forma geracional. Eu vou intervir de uma forma que você daqui para frente você vai ser humilhado. Você vai lembrar que você perdeu o seu filho. Você vai lembrar que você não pôde continuar com os seus atos de maldade perante o meu povo. Ah, mas Kalel, isso parece muito sanguinário, matar uma criança e todas essas coisas nesse sentido. Vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu ali quando Moisés nasceu? Todas as crianças recém-nascidas foram mortas quando eram encontrados como homens, sabe? E Deus é quem julga todas as coisas. E Deus julgou o faraó dessa forma. Deus julgou o Egito dessa forma. A gente não precisa ter remorso ou achar que isso foi algo muito violento. Violento, na verdade, era você permanecer 400 anos sendo escravo de um povo. E vamos voltar um pouquinho mais antes. A primeira coisa que aconteceu foi uma conversa pacífica, dizendo, deixa o meu povo ir. Na verdade, quem matou os próprios primogênitos não foi Deus, foi o faraó, porque Deus teve que fazer isso para que o faraó pudesse deixar e todo um povo que foi feito de escravo. É difícil a gente entender algumas coisas que Deus faz, a maneira que Deus opera, mas é a melhor maneira, sabe? Continuando aqui. Nessa mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país, vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras do seu gado e vão embora, e peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor fez com que os egípcios dissessem de boa vontade dos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saem do Egito. Os israelitas saíram a pé de Ramassés e foram para Sucote.
Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser recordada por todos os israelitas. Leis a respeito da Páscoa. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: essa é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, viverão de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso de animal. Todo o povo de Israel deverá comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte dela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois, ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedecerão irão fazer o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos de Israel. Esse é o fim do capítulo 12. E para que a gente possa fechar, a gente vai falar um pouquinho a respeito da Páscoa. Aqui, né? O que é essa festa, afinal de contas, né? O nome é Pessah. Seria basicamente passar por cima, que é o sentido de pular. Esse é o significado do nome da Páscoa, no original, no hebraico. Páscoa é a primeira das 3 festas judaicas que a gente pode ver. A gente tem a Páscoa, a gente tem o Pentecostes e a gente tem o Tabernáculos. Essas são as 3 festas religiosas que os judeus comemoram. O cerne dessa festa é realmente a libertação, que foi o momento que Deus libertou o povo da escravidão e os tirou da opressão dos egípcios com uma poderosa mão. Ela faz uma conexão diretamente com o Novo Testamento em relação à ceia do Senhor, porque a ceia ela é comemorada no dia da Páscoa para lembrar para nós, a igreja, da libertação que Cristo nos deu sobre a morte e o pecado, sobre a esperança que temos através do sacrifício que Ele mesmo proveu por nós, enquanto todos experimentariam a morte por causa do sangue de Cristo. A gente pode ver que é o mesmo sangue que foi derramado na batente das portas. O anjo da morte passou sobre toda aquela região do Egito e todas as pessoas que tinham sangue selado sobre a sua casa, ou seja, sobre a sua vida e a vida da sua família, foram salvos. A gente pode ver que isso tem uma relação direta com o sangue de Cristo na nova aliança, que nos redime dos nossos pecados e nos salva da morte. E um ponto muito, muito interessante é em relação que existe uma lei de não se quebrar nenhum osso do animal. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, apesar de toda a sua flagelação e tortura, e até mesmo quando ele foi perfurado. A gente pode ver isso em João 19, 34 ao 36. Está escrito assim: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, logo saiu água e sangue. Aquele que viu isso testifica, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe e diz a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. Olha que coisa impressionante. Cristo é o Cordeiro Pascal da Nova Aliança. Cristo é a comemoração da Páscoa da Igreja. A comemoração da Páscoa dos judeus se diz em relação a uma libertação física de uma opressão de um povo contra o outro. Na Igreja, nos tempos que a gente tem do Novo Testamento, é feito um paralelo direto, só que não é uma libertação física, é uma libertação espiritual. Cristo é o Cordeiro da Páscoa que nós celebramos e comemos e que temos o seu sangue aspergido sobre nós para que nós sejamos libertos da morte e do cativeiro do pecado. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos que nós fomos libertos, da mesma forma que aquele povo foi liberto do Egito, nós fomos libertos do sistema opressor desse mundo que nos deixava escravos do pecado. E isso é uma grande analogia que a gente precisa fazer. A gente precisa entender essas coisas que são apontadas no Antigo Testamento para que a gente possa vislumbrar todas essas grandes coisas que Deus nos propõe no Novo Testamento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu te espero amanhã.
Que Deus te abençoe. Até logo.